Com bastante alegria, bem forte, em nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Estamos aqui unidos e reunidos nesta noite, com alegria no coração, sabendo que o Senhor nos preparará para um momento de muita comunhão, de muita unção e poder de Deus em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero convidar você a neste culto a participar do sobrenatural de Deus e a saber que esse Deus sim é fiel para cumprir o que aquilo já determinado em sua palavra, em nome de Jesus. Tem uma palavra que eu gostaria de partilhar com vocês, um versículo, e algo que eu gostaria de deixar no seu coração. Quem puder pegar, está lá em Jeremias capítulo 18. Eu gostaria de ministrar brevemente, bem brevemente mesmo, essa mensagem ao seu coração, tá bom? Isso, Jeremias capítulo 18, não é a pregação, a mensagem. O pastor Jaime em instantes entrará aqui para nos ministrar. É só um recado de Deus. Como ministro do Senhor, eu gostaria de partilhar com você este versículo. Jeremias capítulo 18. A Bíblia Sagrada diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E descia à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga graças a Deus. Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Foi o que Deus disse para o profeta. E a palavra diz que o profeta obedeceu, desceu até a casa do oleiro, e ali havia um oleiro fazendo um vaso. E como aquele vaso que ele estava fazendo com o barro se quebrou, ele foi e fez um totalmente novo, de acordo com o que pareceu bem aos seus olhos. E Deus, ele diz para Jeremias: eu não posso fazer isso com o meu povo também? Porque vocês são o barro e eu sou o oleiro, a casa de Israel. A grande questão, irmãos, é que nós precisamos nos deixar ser moldados por Deus, como parece bem aos olhos dele. O barro não aparece na frente do oleiro e fala assim: eu queria ser uma jarra bem bonita, para as pessoas colocarem assim, pessoal rico, né, colocar em cima da mesa, para colocar água, servir um suco, uma bebida. Eu gostaria de ser um vaso para colocar flores bem bonitas mesmo, para ficar na porta de casa, para todo mundo que passar na porta da minha casa, ver que a casa é bonita. Eu gostaria de ser um vaso interno, aquele que você coloca menorzinho em cima da mesa, para enfeitar o ambiente, para deixar o ambiente mais bonito. Ou eu gostaria de ser um enfeite de barro, ou isso ou aquilo. A Bíblia diz que o oleiro fez um novo, de acordo com o que pareceu bem aos seus olhos, do oleiro, não dos nossos. A questão é se nós estamos dispostos a deixar Deus nos moldar segundo o que parece ser bom para Deus em relação às nossas vidas. Nós estamos orando para salvar a família, e eu pergunto para você: Deus quer salvar a sua família? Quer ou não quer? Claro que quer, mas para isso Ele tem que moldar você primeiro, porque é através de você que a salvação vai vir. Só que não é da forma que você quer ser: um vaso bonito, grande, um vaso pequeno, um enfeite, um encosto de porta ali, um peso de porta, ou isso ou aquilo outro. Deixa Ele fazer de acordo com a vontade dele na tua vida. Eu pergunto a você: quem está disposto a viver o que Deus quer em nome de Jesus? E a deixar Deus fazer. Ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele atraiu Jeremias até aquela casa. Ele viu, ele assistiu aquele oleiro fazendo o vaso, quebrando, ele fazendo um outro novo, totalmente diferente. E Deus falando: eu quero fazer o mesmo com vocês. Eu quero que por alguns minutos, antes de nós fazermos oração pela família, a qual o pastor Jaime irá fazer, que você não ore pela sua família neste momento, mas que você ore para que você seja moldado de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o que a sua família vai precisar, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor vai me usar na minha casa, o Senhor vai me usar na minha família, só que o Senhor vai me moldar para que eu seja de acordo com o que o Senhor quer. Tem gente que em casa tem que ser um pouco mais firme, outra família já precisa de alguém mais amoroso, que abrace mais,
que diga mais sim do que não, outras, o pai ou a mãe precisa dizer mais não do que sim. Deus vai moldar você de acordo com o que Ele quer. Mas minha família tem que ser assim, pastor, mas Deus está precisando de alguém diferente, então deixa Ele fazer a vontade dEle. Vou perguntar mais uma vez, quem quer ficar de acordo com a vontade de Deus aí? Talvez, meu irmão, você esteja fora do que Deus quer para você, e talvez essa noite você seja quebrado, e seja feito de novo, mas você vai se parecer exatamente com aquilo que Deus quer que você se pareça. Se você precisar mais amor, Ele vai te dar mais amor. Se precisar mais seriedade, Ele vai te dar mais seriedade. Se você precisar falar mais, Ele vai colocar mais palavras na sua boca. Se precisar falar menos, Ele vai colocar um zíper na sua boca. Mas deixa Deus fazer, porque Ele é Deus, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos agora e peça para Ele: atraia Jesus no meu coração, em Tua presença, porque eu quero viver de acordo com a Tua vontade. Faça na minha vida o que o Senhor quer, Pai, porque eu quero ganhar minha família, mas não sei como, porque se eu mesmo por minha força soubesse, minha família já estava na igreja. Mas na verdade eu tento sozinho, na verdade eu corro sozinho, na verdade eu choro sozinho, eu oro sozinho, eu jejuo sozinho, eu clamo sozinho. Só que está na hora do Senhor fazer a Tua vontade em mim. Talvez você queira ser um belo de um vaso de centro de mesa, mas Deus quer você lá na porta. Talvez você queira ser um lindo enfeite, mas Deus quer você carregando uma porta, travando uma porta. Eu não sei o que Deus espera de você, mas para você orar pela salvação da família, antes ore por si mesmo e diga: Senhor, que eu seja uma bênção para minha família, que minha família tenha o Espírito Santo, mas que eu tenha o Espírito Santo para passar para ela, que minha família seja uma família de amor e não mais uma família marcada pelo ódio, pelas ofensas, pelas traições, mas que eu seja o amor do Senhor naquela casa. Se eu quero reconciliação na minha família, Jesus, então que eu não fale mal de um pelas costas do outro, mas que eu seja a reconciliação um para com o outro. Oh Jesus, que eu me anule pela minha família, que eu seja o que o Senhor quer que eu seja, Pai, pela minha família. Vem nos atrair, Senhor. Oh maravilhoso Deus, Tu és a minha vida. Jesus, levanta a sua voz, povo de Deus, e fala para Ele: me quebra, me molda, me faça segundo a Tua vontade, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Aleluia. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Aleluia. Sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A Tua presença é tudo que eu preciso. A Tua presença é o meu maior valor. Tu és minha vida, Jesus. Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, e a Tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem Ti, sem Ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto
pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. E a tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai, Senhor, atrai o meu coração. Jesus, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, eu posso te tocar. Levante as mãos, atrai meu coração, atrai o meu coração. Meu Jesus, vem atrair, Senhor. És tudo que eu quero. Vem me atrair, atrai o meu coração, meu Senhor. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Ele quer te levar nessa noite à sala do oleiro. Ele vai olhar para você, ver o que está precisando mudar e vai mudar. Se você está disposto a essa mudança, levante as suas mãos e diga para Ele: eu aceito ser mudado, Jesus. Eu aceito ser moldado por Ti, Jesus. Eu aceito ser como o Senhor quer que eu seja. Eu quero ver você cantando de todo o seu coração: Tu és a minha vida, Jesus. Tudo que eu sou é Teu, e o que é meu foi dado por Ti. Você vai ser a imagem e a semelhança perfeita do Teu Criador, de acordo com a vontade dEle. Eu quero ver a igreja cantando agora, com toda alegria, com toda força, sabendo que Ele é contigo. Tu és minha vida. Cante bem alto. Jesus, és meu abrigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Diga para Ele: sem Ti não há valor em mim. Sem Ti não há valor em mim. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. E a tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença, a tua presença. Diga pra Ele: é o meu valor, é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Deixa Ele te moldar. Atrai o meu coração.
Diga para ele: eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Aleluia, 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 aleluia. Deus está tirando você aquele gênio forte. Ele está tirando de você aquela impaciência, aquela irritabilidade. Ele está tirando de você aquilo que não faz bem para a sua família. Ele está te fazendo uma testemunha viva do seu poder. Adore, adore. Aleluia, aleluia. Tu és santo, 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 meu Senhor. Quero ouvir sua voz. Atrai o meu. Atrai. Atrai o meu. Diga para ele: és tudo que eu quero. És tudo que eu quero. Atrai o meu. A tua presença. Atrai o meu. Diga bem forte: eu posso te tocar, Jesus. Eu posso te tocar. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir, meu irmão. Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Falar com você essa noite em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nosso pastor, o pastor Jaime, estará nesse altar. E o que ele falar, meu irmão, é a voz de Deus. E pode ter a certeza que o Senhor vai te instruir a ser uma pessoa maravilhosa dentro da sua casa e trazer todos para a presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Quando eu falo presença de Deus, é a presença de Deus. Mesmo que eles já sejam convertidos, mas atraí-los para o amor e a presença do Todo-Poderoso todos os dias da sua vida. Quem crê nisso para a glória de Deus? Deus seja louvado. Senta só um pouquinho, por gentileza. Isso, eu gostaria de ouvir duas pessoas que têm um testemunho de bênçãos para contar, aquilo que Deus fez em sua vida, um milagre que aconteceu numa quarta-feira, onde o pastor Jaime tem feito as campanhas da família, numa sexta-feira de cura divina e libertação total, no ano passado, né, ou quando tem acontecido, ou na sua casa assistindo ao Show da Fé, ou ouvindo a nossa rádio, buscando a presença do Pai, e Deus se manifestou de maneira poderosa, com cura, libertação, salvação, livramento, prosperidade. Pastor, eu preciso contar minha bênção. Cadê você em nome de Jesus? Eu vou ouvir duas pessoas nessa noite. Só levantar a mão e ficar em pé, por gentileza, para a nossa equipe te ver, e até aí colher esse seu testemunho em nome de Jesus, tá bom? Pastor, a minha oração tem tido efeito e Deus tem me abençoado. A primeira pessoa está em pé. Eu só gostaria de esperar essa segunda pessoa que vai contar uma bênção. Aquilo que Deus fez, pastor, nunca contei um grande milagre que Deus realizou, não foi nem na última semana, nesses últimos dias, já faz um tempinho, mas eu não contei por timidez, falta de oportunidade, eu sabe-se lá o porquê, mas estou aqui agora contando de uma forma resumida, mas clara, aquilo que Deus fez na tua vida em nome de Jesus. Isso, deixa eu começar lá no fundo com a bandeira vermelha. Qual que é o seu nome, querida? Núbia. E a bênção, qual que é? Então, eu fiquei grávida aos 43 anos e o médico diagnosticou que meu filho nasceria com síndrome de Down. E eu entrei na presença de Deus, clamando muito, vim até aqui, pedi oração ao pastor Jaime e, para a honra e glória do Senhor Jesus, o meu filho é aqui, Samuel, perfeito, não tem nada, né? E eu só tenho a agradecer, eu fico emocionada que eu não tenho palavras para contar. Quanto tempo está o Samuel? 9 meses amanhã. 9 meses, está aí perfeitinho para a glória de Deus. Perfeito. Vamos aplaudir a Jesus, que bonito, pessoal. Deus faz, amém?
Pastor, mas é coisa genética mesmo, é um negócio que acontece e não sei o quê. Mas o nosso Deus criou cada célula, criou o nosso DNA, as coisas que a gente enxerga, o que a gente não enxerga, Ele pode reverter, meu irmão. É só você acreditar, confiar e orar. Como a irmã falou, orou, colocou na mão do homem de Deus. Deus faz e faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Aqui na frente, a bandeira verde, qual é o seu nome? Carliene. E a bênção qual que é, querida? Pastor, a bênção foi da chave, a campanha da chave, só que eu fiz com outro propósito. Eu falei, vou fazer a campanha dessa chave para eu trocar de casa, que eu queria uma casa maior e melhor. Mas eu fiz assim, eu falei, vou ver para ver se dá certo. Falei, tá muito rápido para acontecer. Aconteceu, a casa apareceu em novembro, eu falei, nossa, mas está muito rápido, não vai sair tão rápido assim o processo. Foi rapidinho, tudo rápido. Quando faltou uma semana para acabar o ano, recebemos a chave, para a honra e glória de Jesus. Aleluia. Uma casa 3 vezes melhor em valor do que a gente tinha antes. Foi ver se deu certo, deu certo. Foi. Então vamos falar de Jesus, amém, que Ele é maravilhoso. E glória a Deus. Tem uma palavra que eu gosto muito de pregar, que eu falo bastante sobre isso, quando o Senhor Jesus passou e chamou a Filipe, e esse Filipe foi falar de Jesus para Natanael, e ele falou assim, mas pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Ele falou assim, vem e vê. A gente tem que ter essa fé de chegar e falar assim, olha, pode contar com o poder de Deus, eu vou ver o milagre acontecendo. Ele foi até lá, Jesus contou o que ele estava fazendo debaixo da árvore, que ninguém sabe o que estava fazendo, ele só disse que viu ele lá, e ele viu, ele foi e viu o poder de Deus. Meu irmão, você que está em casa, vem e vê o que Deus faz na sua vida e na sua família. Tudo isso é real, é verdadeiro e é de Deus. Deixa eu conversar com essa moça que está aqui no meio, bandeira vermelha, qual é o seu nome? Valéria. Valéria, qual que é a sua bênção? Então, pastor, na semana retrasada, eu estive aqui no culto da família e o pastor Jaime foi direcionado a fazer uma oração por algum familiar que estivesse doente, que estivesse com algum problema de saúde. E eu me lembrei que a minha mãe está sofrendo de um mioma, então ela estava com um sangramento, ela estava com um fluxo muito grande de sangramento. E aí eu levantei um clamor naquela noite. E no dia seguinte, quando eu fui conversar com ela, ela me disse que naquela noite o sangramento tinha parado. Ou seja, naquela oração que você fez, Deus levou a cura para ela. Amém. Vamos aplaudir a Jesus, que Ele é maravilhoso. Vamos ficar todo mundo em pé, pessoal. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus fará um caminho de grandes bênçãos, de grandes vitórias, de grandes conquistas, de grandes maravilhas. Sabe por quê? Porque esse ano é o quê? É vencer e vencer. Então creia, Deus vai fazer, o milagre vai acontecer. Esse Deus é poderoso e esse caminho está aberto na tua frente. Um caminho de milagres, de bênçãos. Você e a sua casa vão servir a Cristo com amor. Vamos aplaudir a Jesus bem forte. Dá palma na mão. Esse Deus é maravilhoso. Assim, Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o teu sofrer e neste culto vai fazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará. E o milagre, meu irmão, e o milagre que você espera acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Diga maravilhas, maravilhas Deus fará. Abundância Deus dará, abundância Deus dará. Quando
estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. E na palma da mão, aleluia! Esse Deus é forte, é poderoso, para Ele não há impossíveis. Ele está abrindo esse caminho de bênçãos na tua casa, na tua vida, na tua família. Creia. Vamos todos juntos. Deus fará um caminho para você onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o teu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite vindará. Seu dia vai chegar, meu irmão, e o seu dia chegará. E o milagre que você espera, acontecerá. Deus não falha com você e tudo que Ele disse se cumprirá. Maravilhas Deus fará, maravilhas Deus fará. Abundância Deus fará. Quando Israel estava cercado, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e as portas que você precisa, Ele abrirá. Amém. Glória a Deus. Levante suas mãos, por favor. Pai, ajuda-nos a te encontrar nesta reunião, a desfrutar mais e mais da tua presença, porque hoje, Pai, estamos aqui em prol da família. Estamos clamando um milagre, Pai, milagre na saúde. Alguém doente, alguém enfermo, a doença abalou a família. Mas Deus, o Senhor é Deus. Eu não deixo de crer em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Pai, envolva esse doente, onde ele estiver agora, aquele que está na UTI, aquele que vai passar pela cirurgia, aquele que passou pela cirurgia, aquele que teve um infarto, que teve um derrame, Deus, aquele que foi diagnosticado com câncer. Nós queremos a cura deste doente, é da nossa família, Deus, é simplesmente representado aqui nesta oração. Tem alguém doente na sua casa, apresente ao Senhor, diga: Deus abençoe o fulano, Deus abençoe a fulana, cite o nome da pessoa diante de Deus. Ore pelo viciado, ore pela pessoa que está nas drogas, que está no álcool. Ore, marido tem que santificar a sua esposa. Esposa, santifica o seu marido, declare que ele é do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, como é bom estar em comunhão contigo e colocar a família no teu altar, na certeza que o Senhor é Deus para mudar situações. O Senhor é Deus para fazer o impossível se tornar possível. O Senhor é Deus para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E nesta noite, venha sobre nós, abraça-nos, ajuda-nos a orar, ajuda-nos a te encontrar, ajuda-nos a desfrutar da grandeza do teu amor, da grandeza do teu poder. Aleluia. Às vezes não temos mais palavras, às vezes as palavras estão faltando, mas o Senhor coloca as palavras. Abra a tua boca, Ele colocará as palavras. Aleluias. Delicando salamadalamachu. Ajuda-nos, Pai. Ajuda, Deus, essa pessoa que tem entrado em desespero. Ajuda essa pessoa que tem perdido a paz.
Ajuda essa pessoa que tem ficado inquieta. Ajuda essa pessoa que tem andado desassossegada, Deus. Ajuda essa pessoa que a ansiedade é muito grande, a carne chega a tremer. Essa pessoa que está num estresse muito forte, com a situação que ela enfrenta, com a situação adversa. Fortaleça, Deus, fortaleça essa pessoa. Abraça esse meu irmão. Ajude esse meu irmão a chegar, Senhor, ao altar. Ajuda essa pessoa a chegar no Santo dos Santos. Oh, Allah canta la machuria. Tem que orar, é noite de oração, é noite de clamor. Isso, você que não consegue mais falar como falava antes, ele vem para o renovo agora, para te renovar, para te fortalecer. Hora de chegar mais perto ainda. Mais perto, mais. Oh, como é bom estar aqui. A cada dia, se você se aproximar, mais você terá. A cada dia, se você chegar mais perto, mais dele você terá. Chegai-vos a mim, que eu chegarei a vós todos. Ou aproxima-te agora, ou a cada dia, meu irmão, que você buscar o Senhor, mais você terá do Senhor, mais você encontrará dele, você receberá dele aquilo que você está precisando. É a sua hora com Deus. Em cada dia que se forma, preciso de Deus. Ah, meu Deus, eu preciso muito. Preciso cada dia eu preciso mais. Em cada da tua graça, da tua misericórdia. Em cada elas aparecem. Guerra, não temas, porque o Senhor é contigo. Sou tão dependente. Sob os cuidados do Senhor. Sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Deus da promessa, luz sobre toda a nação. Luz sobre toda a nação, minha razão, és meu abrigo no deserto. Levante suas mãos agora. Chegue mais perto. Mais perto de Deus, eu quero estar junto.
Chega mais. Pois o Senhor nos guarda. Oh, sou tão dependente. Sou tão dependente. Sou. Como uma criança depende do seu pai. Somos cuidados. Sob os. Tua sombra não pode. Sombra não pode me faltar. Oh, tua sombra não pode me Tua faltar. sombra não pode me faltar. Tua sombra. Tua sombra não pode me faltar. Jesus, ajuda-nos, Senhor, a chegar mais perto de Ti. Oh, ajuda-nos a chegar no mais íntimo do altar. Ainda estamos longe, Pai. Queremos mais, mais, mais. Oh, queremos ser envolvidos pela Tua presença santa. Até o coração se acalmar, Deus. Coração que anda agitado, coração que anda inquieto, coração inseguro, que tem sido tomado pelo pavor, que tem sido tomado pelo desespero. O Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ajuda-nos a crer nesta palavra. Ajuda-nos a confiar nessa palavra. Então o nosso coração se aquietará. Oh, confiaremos plenamente em Ti. Como o Senhor disse: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Levante as mãos e diga: obrigado, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Bem-vindos. Podem sentar, por favor. Boa noite para todos. Chegamos ao sexto culto, dia da família, dia de oração pelo lar, de intercessão, de clamor e Deus respondendo cada testemunho bonito, testemunho maravilhoso. Como a senhora deu um testemunho no domingo de manhã aqui, a filha estava com câncer e agora já está zerado já, mas aí ela sofre um acidente depois, a filha não, a própria mãe sofreu um acidente, capotou 5 vezes, não teve um arranhão sequer. Quer dizer, como é que Deus dá a proteção? Vamos ouvir a palavra. Então, uma boa mensagem que Deus nos deu. Abra o coração, tem algo especial. Só lembrando que amanhã à noite, neste horário, nós vamos ter 90 minutos com Deus. Alguém está vindo aqui à noite? Tá fogo de Deus, pessoal. Quem é línguas estranhas, quem quer ser batizado com o Espírito Santo, quem já é batizado quer ser renovado, é à noite, é muito especial, 7h30. Tem o dia todo o pastor Danilo fazendo aqui a reconstrução. À noite eu faço então 90 minutos com Deus. Algum tempo atrás eu fazia, alguns anos atrás, eu voltei a fazer essa campanha de oração, Deus abençoando bastante. E na sexta-feira vamos ter a unção na palma das mãos, preparando você para caminhar esse ano aí na unção. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que Ele abençoaria a obra de nossas mãos. Então vamos ungir a palma das mãos. E na outra sexta-feira, dia 13, começa aquela aliança, uma aliança dourada com Cristo. Tem uma cruz aqui na aliança e nós entregaremos gratuitamente as pessoas que vão fazer a campanha. São 13 semanas, é uma campanha Aliança pelo Livramento. Você quer livramento de Deus? Tá aí, já está ali no vídeo já. Então vai ser especial no dia 13, sexta-feira, na outra sexta-feira. Mas vamos voltar para essa semana, que sábado o nosso missionário volta. Semana passada estava na consagração, mas estará conosco 9, 14, 18 e domingo é o quê? Santa Ceia, a primeira do ano, hein? Para ninguém ficar de fora. Daqui a pouco eu estou falando, é a última do ano. Passa rápido. Primeira do ano, vamos ter 7 horários, 7, 9, 11, à tarde que é diferente. 7, 9, 11, 14, normal. Mas de 14 começa antes. Então, 7, 9, 11, 14, aí não tem 16 e 30, 16 e 18, não tem 19, é 20. Então, 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20, todos eles começam, todos os cultos começando com 20 minutos antes. E quem gosta de orar no culto das 7, antes das 7, 6 da manhã tem oração aqui. Agora vamos entrar aqui em 1º livro de Reis, capítulo 19. Um homem de Deus se acovardando. O que é isso? Acontece, né? 1º livro de Reis, capítulo 19. Vai passar ali, já está no monitor ali, o rapaz foi bem rápido. 1º livro de Reis, capítulo 19, para quem está começando na Bíblia, no meio da Bíblia é Salmos, aí você volta, encontra Jó, Esther, Neemias, Esdra, aí vem 2º Crônicas, 1º Crônicas, 2º Reis, 1º Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel
tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que, vendo ele, Elias, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berzeba, que está junto de Judá, e ali deixou o seu moço. Isso acontece com muita gente. O Elias teve muitas experiências. Primeiro, idolatria em Israel. Acabe e sua mulher Jezabel corrompiam a nação de Israel. Ele chegou e disse: olha, tão certo como vive o seu Deus, em cuja presença eu estou, que não haverá nem chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. 3 anos e meio se passaram e nada de chuva. Elias se apresenta a Acabe e faz um desafio: olha, traga aqui os profetas de Baal. Eles são 450, eu sou só. Eles vão clamar a Baal e eu vou clamar ao seu Deus. Quem responder com fogo é seu Deus verdadeiro. Nós já sabemos a resposta. Quem teve a resposta foi Elias. Aí os profetas de Baal foram mortos, todos eles. Aí o Elias foi e orou para ver chuva, e choveu. Então, na oração do homem vem fogo e vem água. O homem orou e Deus respondeu. Agora, quando a Jezabel fica sabendo disso, o que a Jezabel deveria fazer? Espera aí, então o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Mas não, cega completamente, numa cegueira espiritual, ela desafia o Elias, dizendo que vai matar o Elias, que vai acabar com a vida dele. E o Elias, quando recebe essa ameaça, ele se intimida, ele se amedronta, como nós, que já tivemos algumas experiências com Deus, já passamos por algumas experiências, mas de vez em quando também nos amedrontamos, de vez em quando nós perdemos a paz. E o Elias fez mais, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou debaixo de um zimbro. Eu estava vendo, zimbro é uma árvore que dá um fruto tipo medicinal, né? Aí tem pessoas que acham bastante, que ali Deus estava, não vou entrar nesse mérito não, nem também de criticar ninguém, nem julgar, porque cada um, a Bíblia é bem diferente do livro humano. O livro humano tem aquelas regras de interpretação, qualquer que seja a ciência, né? Qualquer que seja a ciência, você usa aquelas regras e começa a dar uma boa interpretação. Mas a interpretação divina na Bíblia é diferente. Você não pode ficar preso a essas regras, você fica preso à inspiração. Então, não posso criticar nunca um pregador, porque Deus pode ter inspirado, como nós falamos sempre aqui, desculpe repetir, quem já ouviu, do chinês e o coreano, né? O coreano numa situação, o chinês numa situação muito difícil, falido, era um empresário que tinha perdido tudo, e assistindo lá o culto com o pastor coreano, e o pastor está pregando, se Jesus disse, bom é o sal. E ele parou, o pastor continuou pregando, e olha a interpretação dele, parece louca a interpretação dele. Bom é o sal é bom, eu vou trabalhar com sal. Eu vou vender sal. Para encurtar, se tornou o magnata do sal. Agora, Deus mandou alguém mais vender sal naquela reunião? Eu duvido que o próprio pregador soubesse o que Deus estava falando com ele. Nem o pregador sabia. Foi a interpretação que Deus deu ao coração dele. Então, a palavra de Deus tem essa facilidade, né? De nos levar a inúmeras lições. Então, ele estava debaixo de um zimbro, de uma árvore, entenda que dava para ele uma sombra. Vamos ficar só nessa interpretação bem simples aqui. E pediu em seu ânimo a morte. E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quer dizer, desanimado, pediu a morte. Quantas pessoas pedem a morte? Que bom seria que Deus me levasse agora, que bom seria que eu morresse, né? E desculpe, não fique zangado comigo, quem pede a morte é covarde. Porque só pede a morte quando está numa situação difícil, né? Deixa melhorar a situação, depois tu pede para ir embora. Eu gostei do testemunho de uma obreira, muitos anos atrás, tem uns 20 anos, mais de 20 anos, 22 anos. A mãe dela já era uma senhorinha de idade, estava com câncer, lá em Pernambuco. E ela disse, pastor, eu fui lá, preguei para a mamãe, aquele sotaque legal mesmo, né? Preguei para a mamãe, fiz a oração, mamãe ficou curada. Aí, tempos depois, a mãe dela foi embora, mas sem câncer. Entendeu? Não é porque a pessoa está com câncer, tem que pedir a morte. Não, Deus, é o contrário. Eu quero dar o testemunho, eu quero te glorificar. Depois você pode até me recolher, mas primeiro deixa eu dar o testemunho. E o Elias estava querendo a morte. Muita gente não perde a morte na hora da situação adversa. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou. Ele disse, levanta-te e come. E ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água.
e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. Situação de muitos, ouvem uma palavra, recebem um bom alimento, bebem uma água, bebem até da presença de Deus, mas voltam a dormir. Chegam na igreja, até se entusiasmam com a pregação, até se entusiasmam com a mensagem, mas depois entram na depressão de novo. Entram no desânimo, se abatem de novo, mas Deus insiste, Deus insistiu. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Pastor Jaime, é impossível uma pessoa caminhar 40 dias e 40 noites sem parar, sem descansar, sem se alimentar. Glória a Deus, que os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E o bom aqui é que quando você faz o que Deus manda, você sempre estará na frente do inimigo. O inimigo tinha que parar, tinha que descansar, eram soldados de Israel, soldados de Acabe, mas ele sempre estava na frente. Segura essa mensagem que eu estou falando agora. Quando você faz o que Deus manda, você sempre estará na frente do inimigo. Sempre, o inimigo nunca vai te alcançar quando você faz o que Deus manda. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, nós temos aqui algo muito lindo para nós. É a história do Josafá. Vai ser mais uma leitura, porque muitos já conhecem a história, mas tem gente começando. Eu faço mais uma leitura. Segundo Crônicas, capítulo 20. Eu vou ler então 22 versículos, então vou ter que fazer mais leitura. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: veio uma grande multidão contra ti, além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hassasson Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Já estudamos que quando a pessoa não está muito bem na comunhão, ela teme diante da investida do inimigo, ela teme diante do perigo. O Josafá era muito de Deus, mas ele tinha feito uma aliança, sabe com quem? Com Acabe, com aquele rei profano, aquele rei idólatra. Ele fez aliança com ele. Aí o Acabe perdeu até a batalha, perdeu a vida na batalha, e quando ele voltou, ele foi repreendido por um profeta chamado Jeú. O profeta deu uma repreensão nele, ele aceitou, era homem de Deus. Logo depois disso, a guerra se levantou contra ele. E quando ele recebeu a notícia que estavam vindo 3 nações, ele temeu. Como ele era de Deus, ele deu-se a buscar o Senhor, ele começou a clamar ao Senhor. E diz assim: e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, quer dizer, se animou, se levantou, e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele começou a fazer o que Deus mandou no passado. Olha, se algum mal vier, se alguma coisa, vocês se apresentem nesta casa, clamem ao Senhor, supliquem ao Senhor. Ele estava fazendo tudo que Deus mandou. Ele fez o quê? Ele fez um confronto entre os fatos, entendem a palavra: Senhor, o inimigo está vindo.
É como nós, Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Meu filho está no álcool, entrou nas drogas, entrou na prostituição. A tua palavra diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados, mas agora surgiu essa doença, surgiu esse diagnóstico. Aí você vai citando a palavra e os fatos, a palavra e os fatos. Aí ele colocou, Deus, nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. A oração foi tão positiva que a Bíblia diz, eis então logo a seguir, e todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Eles conseguiram colocar o quê? A batalha nas mãos do Senhor. Mas amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Atenção, nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aqui nós temos inúmeras lições que eu estou passando por cima para chegar ao ponto principal. O quê? Que quando você faz o que Deus manda, você fica na frente do inimigo. Você fica na frente dos fatos. Você fica na frente das situações. Como? Você vai entender agora. O Josafá, quando ouviu esse recado de Deus, ele começou a fazer o que Deus mandou. E fez mais ainda. E ele diz então, então Josafá prostou-se com o seu rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Por quê? Ele teve a convicção de que Deus estava a batalha. Ele aceitou o que Deus diz, nessa peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé, quer dizer, não desanime, fique de pé, deixe Deus agir, a batalha é de Deus. Bem, se Deus está na batalha, vamos adorar então. E levantaram os filhos dos coatitas, filhos dos coraitas, para louvar o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Durante anos eu explico que o que o Josafá fez foi loucura. Ele colocou os cantores na frente. Os cantores não vinham na frente, os cantores vinham atrás, ou celebravam a vitória ou lamentavam a derrota. O que ele fez? Colocou os cantores na frente com uma convicção, Deus estava naquela batalha. Ô Josafá, o que você está fazendo? Quando você faz o que Deus manda, você fica na frente dos fatos. Os fatos quais os fatos aí? Os fatos naquele momento. Quais os fatos? Que o inimigo estava vivo, que o inimigo estava em 3 grupos, 3 nações, então ele tinha que tremer, ele tinha que brigar. Não, ele fez o que Deus mandou. Nesta peleja não tereis de pelejar, parai, está em pé. Quando você faz o que Deus manda, você fica na frente do inimigo. Quando você faz o que Deus manda, você fica na frente dos fatos. Josafá, que loucura! Josafá, a primeira flecha vai derrubar um cantor, primeira lança vai derrubar o cantor, primeira pedra vai derrubar o cantor. Não, pessoal, Deus está na frente dessa batalha. Nós não podemos esquecer que nós andamos por fé e não por vista, segundo aos Coríntios 5:7. Segundo aos Coríntios 5:7, que nós sempre citamos aqui na campanha da família. Nós andamos por fé e não por vista. Está ali, ele colocou ali, porque andamos por fé e não por vista. Então ele andou por aquilo que Deus disse. E olha bonito. E ao mesmo tempo
que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha aí, Deus habita no meio dos louvores, mas é muito mais. Deus habita na confiança do seu povo, Deus age na confiança do seu povo, Deus age na confiança da sua igreja hoje. Então, quando nós fazemos o que Deus manda, quando agimos de acordo com a palavra, estamos na frente do inimigo, estamos na frente dos fatos. Olha que coisa linda, você vai ver lá no Novo Testamento, em Hebreus, e olha que eu já li isso aqui tantas vezes, hein? Mas a revelação é bonita que Deus nos dá. Hebreus capítulo 11, a Bíblia termina Apocalipse, aí você volta a Judas, João, Pedro, Tiago. Antes do Tiago é a carta aos Hebreus. O capítulo é 11, o versículo é 6, que nós conhecemos bastante. Mas vamos ler mais. Do 6, 7 e 8. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu, respeitou o que Deus disse. E, olha aí, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí nós temos que conhecer a história. Naquela época a chuva não vinha como estamos vendo hoje. Era apenas um vapor que subia e regava a terra. Deus disse: Noé, a terra está contaminada. E Noé, faça uma arca assim, 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 você vai entrar lá com a sua família, vai colocar os animais conforme eu estou mandando. Aí o Noé construiu a arca. Alguém chegava: Noé, que loucura é essa? Deus disse que durante 40 dias e 40 noites vai cair água do céu. Noé, isso é loucura. Noé fez o que Deus mandou. Quando você faz o que Deus manda, você está na frente dos fatos, na frente das situações. Não tinha chuva nenhuma, mas Noé fez. Noé fez o quê? O que Deus mandou. Agora bonito está o 8, hein? Olha o que diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu. Vamos lá? Sem saber para onde ia. Ô, Abraão, você está indo para onde? Não sei. Só vai onde Deus mandou. Aonde Deus mandou? Não sei, estou seguindo. Cada dia ele ainda vai me dando uma direção. Nós também estamos. Só que nós sabemos, estamos caminhando para a Nova Jerusalém. E não devemos parar. Eu tenho certeza, um dia eu já falei para vocês que um amigo me perguntou: você não tem vontade de conhecer Jerusalém? Eu disse: olha, vou ser sincero, sem arrogância, sem demagogia, sem hipocrisia. Já ganhei 2 passagens e nunca fui. Desprezei as 2. Não por arrogância, não por vaidade, por orgulho, não. É porque no tempo também não tinha mesmo. E eu falei assim para ele: mas uma coisa eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu vou conhecer a Nova Jerusalém. Aquela que a Bíblia diz que de Deus vai descer, que as ruas são de ouro e os muros de pedras preciosas, porque eu estou indo para lá. Entende? Eu creio no que a Bíblia diz. Sou peregrino, estou caminhando. Você também, estamos caminhando. Aqui não é o nosso lugar, estamos caminhando. Abraão estava. Quando você faz o que Deus manda, você está à frente dos fatos, à frente dentro das situações e à frente do inimigo. Ele entrou na terra prometida, Abraão. O inimigo tentou dar uma rasteira nele com o sobrinho dele, ele não se incomodou, deixou Deus o dirigir. O sobrinho pensou que tinha pegado o melhor, pegou o pior. O melhor está com Deus, coloque sempre isso. A nossa mensagem é esta, que é muito importante, que vamos terminar agora. Isaías capítulo 41, versículo 12, resumo de tudo aquilo que foi pregado aqui. Isaías, profeta messiânico, 41, 12. Todo mundo gosta do 10, né? No 10 o que diz? Não temas, porque eu sou contigo, né? Todo mundo gosta. Mas o 12 é muito bonito também. Buscá-lo-ás, mas não os acharás. E os que pelejam contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. O que é isso? Quando você faz o que Deus manda, você está na frente do inimigo, o inimigo não te alcança, e tudo que o inimigo faz, claro que você ora, mas se torna nada. O que você ligar na terra,
Está ligado no céu. O que você desligar na terra, está desligado no céu. Eu conto que uma vez, eu tive aqui uma verruga, e ela sangrava, ficava grande, tipo uma bola aqui. E quando eu tinha assim, eu ficava com a cabeça que um rapaz está aqui, eu tinha que fechar aqui. Porque tem gente que é curiosa, botava a mão em cima. Eu andava assim, irmão, o que é isso? Eu com maior paciência, era uma verruga, eu já orei, já está amaldiçoado em nome de Jesus. A fé faz você andar diante dos fatos, à frente deles, diante das situações, diante do inimigo, na frente do inimigo. Bem, aquilo sumiu. Aí tinha surgido aqui um quisto, tipo Sebácio, e o meu pai teve no mesmo lugar e operou. Fez uma cirurgia simples, a cirurgia, mas fez. A minha irmã mais velha teve no mesmo lugar e operou. Em mim também nasceu. E já viu aquele ditado popular, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece? Quando eu ungi, o negócio ficou grande mesmo. Aí não tinha o que esconder mesmo. E um pastor amigo, muito amigo, esposo até de uma irmã conhecida, lá do Rio de Janeiro, chegou e colocou bem o dedo assim em cima, falou assim, irmão Jaime, o que é isso? Eu disse, era um quisto. Ele disse, irmão, você deve ser fanático, isso aí você vai rasgar, vai dar um ponto aí, está tudo tranquilo. Eu quase entrei na dele, disse, não, eu já orei, Jesus sabe, meu pai operou, minha irmã operou, mas Jesus me operou, irmão. Mas por que eu estou falando isso aqui? Porque eu tive que lutar contra os fatos. Quando você anda pela fé, você está na frente dos fatos. Os fatos eram quisto, mas eu dizia era, porque tornar-se-ão nada. A mesma coisa eu já expliquei, é a pessoa que tem um parente viciado na cachaça, por exemplo. Todo dia que você ora, mas você está vendo ele bêbado. O que você tem que fazer? Assumir. Quando alguém fala, e o seu filho? É uma bênção, mas está bêbado, já está amaldiçoado esse vício. Você já está na frente dos fatos já. Você já está tomando posse da bênção. Tomar posse da bênção é andar pela fé, é chamar à existência as coisas que não são, como se já fossem. Por que você está construindo essa arca? Porque Deus disse que virá a chuva do céu, água do céu, mas isso não existe, isso é loucura, loucura, loucura mesmo. É como se fosse, eu nunca fui lá, mas não tinha um pastor do Peru, e ele viveu em Lima há 10 anos, ele disse que lá não cai chuva assim não sei, nunca fui, eu tenho peruano aqui, algum peruano, ele sabe. É verdade isso, lá não cai chuva assim, em Lima, né? Direto, não cai chuva direto. Quando dá uma garoazinha muito, né? As ruas, elas são tranquilas, não tem negócio de bueiro entupido igual o nosso aqui, não. Aí ele estava explicando lá, ele dava, pastor, lá não cai chuva assim, 1 hora de Lima ali, os redores caem. Aí é temporal mesmo, mas em Lima mesmo não cai. É como alguém então for construir em Lima, mas assim, vai vir água do céu. Você tá doido, rapaz. Eu moro aqui há 30 anos, nasci aqui, eu tenho 50 anos, meus pais sempre nasceram aqui. Meu pai nunca falou que houve chuva aqui em Lima, mas Deus disse um exemplo, só não estou dizendo que Deus disse não, tá? Depois não vai dizer que eu estou profetizando que vai cair uma água lá em Lima, não. Só um exemplo. Então vai cair água aqui em Lima, vai cair água em Lima. Ih, é loucura. O que o Noé fez? Preparou a arca porque não queria morrer, não queria que a sua família se perdesse. Então ele fez o que Deus mandou. Faça o que Deus manda. Se você fizer o que Deus manda, o inimigo pode te buscar, não vai te encontrar. E tudo que ele fizer contra você tornar-se-á nada. Um pregador chamado Kenneth Reagan, já falecido, ele falava sobre isso, que quando ele orava, repreendia o mal, ele considerava aquilo como nada. Quando alguém perguntava, o que é isso aí, irmão? Isso é nada. Não, isso aí já está amaldiçoado em nome de Jesus, Deus já está operando, a vitória já é minha. Nós andamos por fé, não andamos por vista. É isso que aconteceu. O Elias então foi por fé. Coma, porque a sua caminhada vai ser longa. Caminhou 40 dias e 40 noites. Por quê? Porque Deus estava com ele. Mas se ele fala, não dá. Na primeira hora, daqui a pouco eu vou estar cansado, hein? Você sabe que eu não tenho disposição não, já estou com uma idade, um exemplo só. Vamos dizer que fosse o pastor Jaime com 8 anos de idade, né? Aí 3 horas, 4 horas, 5 horas, quando ele viu, estava 40 dias e 40 noites. E chegou a orar. O monte de Deus, o homem chamado Josafá. Pessoal, prepare os cantores, vamos cantar. Majestade, isso é loucura, os cantores na frente. Deus já está nessa batalha, a vitória já é nossa. A mesma coisa somos nós. Quando nós oramos em nome de Jesus, fazemos o que Ele mandou. O que você determinar em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Como eu gostei do missionário pregando do dia que ele falou, o próprio Senhor Jesus, eu o farei. Não vou mandar um anjo fazer não, eu o farei. É o próprio Deus fazendo a obra. Meu amigo, operando Deus, quem impedirá?
Segure a vitória, tome posse, assuma, tome posse. Começa a declarar: Jesus, obrigado que meu marido é do Senhor, que a minha esposa é do Senhor, que meu filho é do Senhor. E obrigado, Jesus, que aquele filho já está amaldiçoado. Aí a pessoa vem com a notícia: ele está bêbado. Deus, eu estou na frente dos fatos. O meu Deus está agindo, esse vício não tem vida nenhuma, está amaldiçoado em nome de Jesus. Você verá a glória de Deus. Essa é a mensagem. Quem anda pela fé, anda na frente do inimigo. Quem anda pela fé, quem faz o que Deus manda, está na frente dos fatos. Os fatos, Deus já está mudando. O que permanece é a palavra de Deus. Fica essa mensagem, tá bom? Vamos entregar a rosa, pessoal. A rosa é representando o amor. Não tem nada de rosa mágica, não. Não tem rosa mística, como vem algum irmãozinho, essa igreja que dão rosa. Não. É só representando o amor de Deus. O óleo que você recebeu foi ungido, tá? Entrega uma rosa, pegue a sua, tá bom? Aqui na frente uma pessoa entrega ali. Vale, por favor, pegar ali. Aqui, Bruno, aqui. Vai te mostrar. Isso. Que a irmã não, aqui na frente entrega, que nem a coisa, sempre entrega aqui na frente. Vai lá. Isso. Ele é especial pra mim, que eu nem consigo explicar. Foi o melhor que me aconteceu. A minha vida ele entregar. O meu coração bate tão forte quando me lembro do dia em que ele me tocou. Ele tomou o meu fardo e a minha culpa carregou, e o castigo que me deu a paz, ele também por mim levou. Bate coração, bate coração, bate coração, bate pra valer. Eu estava perdido e ele me encontrou. Estendeu a sua mão e com seu sangue me lavou. Bate coração, bate coração, bate coração, bate pra valer. Eu estava perdido e ele me encontrou. Estendeu a sua mão e com seu sangue me lavou. E é por isso, meu irmão, é por isso que eu vivo tão feliz. Já não tenho mais temor do mal. Que alto preço Jesus pagou para que eu pudesse desfrutar da paz. Alguém faltou aqui na esquerda? Agora viver pra ele é o que satisfaz. Na galeria acabou? Caminhar. Faltou alguém? Vamos ficar de pé, por favor. Já não sou mais escravo, fui remido pelo sangue carmesim, e o Santo Espírito está morando em mim. Bate coração, bate coração, bate pra valer. Eu estava perdido e ele me encontrou. Estendeu a sua mão e com seu sangue me... Levante a rosa, Pai. É o amor. Essa família tem que se sentir amada pelo Senhor. Creia que Deus ama a sua família mesmo. E hoje a oração principal é pela família. Mas eu oro por você, para que você recupere a autoestima, recupere a confiança e comece a andar pela fé. Porque quem anda pela fé, anda na frente dos fatos. Oi, Deus falou contigo hoje. Pai, essa rosa representa o teu amor. E Pai, vem agora, manifesta-te com o teu poder, em cada pessoa da família. Naquela pessoa que está presa no álcool, eu estou amaldiçoando esse vício para sumir e desaparecer.
ou das drogas, do cigarro, não vai prosperar na vida daquela pessoa. Nós estamos amaldiçoando o vício em nome de Jesus, mas amaldiçoamos a prática do adultério, Deus, ou do homossexualismo, Senhor, da devassidão, em nome de Jesus. Senhor amado, Senhor querido, quantas pessoas às vezes criticam a igreja evangélica quando ela ora, Senhor, contra o homossexualismo. Mas ele deve prestar atenção, é sensacionalismo do mundo, é o diabo querendo distorcer as coisas, porque nós também condenamos o adultério. O homem que pensa que é mais homem do que os outros, que tem duas mulheres, ele está numa prática diabólica, assim como está a pessoa que está no homossexualismo. E aquela pessoa se sente mais homem ou mais mulher, e ali é uma prática diabólica. Porque está escrito que o homem é marido de uma só mulher, a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Ajude, Pai. Nós amaldiçoamos qualquer prática errada, como a miséria, como a doença. Vem sobre esta casa agora, e a obra do diabo se torne nada, e eu vou fazer o que o Senhor manda. O Senhor disse: os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Então, unindo a minha fé com a fé desta pessoa, eu levanto a minha voz contra o inferno, levanto a minha voz contra os principados do mal, e eu digo em nome de Jesus: Satanás, solte essa família agora. Demônio que está na vida conjugal, demônio do adultério, demônio da separação, da infidelidade, demônio que foi até mandado por obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, que virou a cabeça do marido, que virou a cabeça da mulher, que tirou o marido de casa, que tirou a mulher de casa. Solta o marido dela, solta a mulher dele. Eu estou desfazendo agora a obra do inferno, eu estou quebrando o feitiço, eu estou desfazendo em nome de Jesus força das trevas, demônio que faz o homem ser estúpido, que faz o homem ser grosso, que faz a mulher ser estúpida, geniosa, e isso está esfriando o casamento. É você, demônio, atrás daquela estupidez, é você, demônio, atrás daquele temperamento. Sai agora, em nome de Jesus. Eu quebro a influência do inferno. É você, demônio, que coloca pai contra filho, irmão contra irmão. É o demônio do alcoolismo, é o demônio da dependência química, é o demônio maldito do vício do jogo, é o demônio do carteado das máquinas, é o demônio devorador que está acabando com essa família, é o demônio do desemprego, da amarração financeira. Vai embora. O demônio da normalidade, da prostituição, saia. É o espírito da enfermidade que acompanha a família, é o histórico de morte, o histórico é infarto, o histórico é derrame, o histórico da pressão alta. Sai agora. Espírito de enfermidade que acompanha essa família, com pressão alta, com diabetes, com câncer, vai embora desta casa, vai embora dessa família. Nós quebramos esse laço diabólico, nós paralisamos essa ação do inferno, e todo mal, toda opressão maligna diabólica, fora, em o nome de Jesus. Declare que a sua casa é do Senhor, declare que a sua família é do Senhor Jesus. O que você ligar na terra está ligado no céu. Isso. Cite o nome do seu marido, diga: fulano é do Senhor Jesus. Cite o nome da sua mulher e diga: fulano é do Senhor Jesus. Cite o nome do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, do seu neto, da sua neta. É a tua casa no altar, é a tua família no altar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Salvação para todos, salvação para a sua casa, salvação para a sua família. Digo: obrigado, Senhor. Eu declaro mais uma vez diante de ti e de todos que a minha família é do Senhor Jesus. Amém. Pode guardar a rosa, semana que vem você traz para trocar por outra. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Vai lá, bem forte para Jesus. Bate coração, bate coração, bate coração, bate pra valer. Eu estava perdido e ele me encontrou, estendeu a sua mão e com seu sangue me lavou. Amém. Glória a Deus. Podem sentar.
É bom fazer a campanha com fé, com determinação, e você vai ver como Deus vai falando ao seu coração, como Deus vai revelando as coisas para você. A oração que eu peço para os patrocinadores: você patrocinador, continue fiel em 2017, caminhando na luz do Senhor e na revelação que Deus lhe deu. Para quem não sabe, patrocinador é a pessoa que mensalmente ajuda o programa. Ser patrocinador não é comprar uma benção, comprar uma oração, não. É você ajudar, evangelizar o Brasil e o mundo. E só pode ser, olha para mim, quem sente no coração. Agora, quem sente, não perca a bênção. Olha ali. Ora, aquele que dá semente é o que? Quem é que dá semente? Deus. Também, ó, vos deu o pão para comer. Quem dá semente para plantar, dá o pão para comer. Não perca. E multiplica a sementeira. Então, se você tem, não perca essa benção. Você não tem que dar nada aqui agora. Depois eu falo do dízimo, da oferta. Isso aqui você leva para casa. Os obreiros vão passar aí. Essa parte de cima aqui é a sua inscrição. Preencha, tá? Com os dados que aqui estão. Destaque. Você vai ficar com o boleto, não tem data de vencimento, o valor não está impresso, 100, 200, 500, 99, 90, 85, 75, é o que Deus falar. Leve. Deus está chamando mais pessoas, Deus está levantando colunas. Tem gente que começa com isso, daqui a pouco está com isso, está com muito mais. É Deus chamando você. Em nome de Jesus. Até você que é patrocinador, talvez está há muitos anos com a mesma coisa. Deus, eu quero aumentar meu patrocinador. Verdade. Tem gente até na hora de dobrar, fazer isso em nome de Jesus. E Deus está acrescentando. Você de casa, Deus está lhe chamando. 0 operadora 21 41 35 10. 0 operadora 11 31 81 90 22. Na internet é Nossa TV. OnGraça, Nossa TV daqui a pouquinho. ongraça.com. Estou muito no automático, né? ongraça.com. Vai lá e olha, é um privilégio que Deus está lhe dando. Depois que você tiver o boleto, você vai ao banco, deposita. A via autenticada você traz aqui no balcão de atendimento ao patrocinador. Tem sempre um obreiro, uma obreira para lhe atender com amor e carinho. Você entrega o recibo autenticado, ele vai lhe presentear com a revista Graça Show da Fé. Essa revista vem acompanhada de um DVD de mensagem do missionário. Está aí já, está na mão deles ali, é nova, essa aí é do mês de janeiro, tá bom? Você entrega lá que a gente entrega com amor e carinho a revista e o DVD. A pessoa de casa, de outro ministério, de longe, que não pode vir por algum motivo, mande pelos correios. Na via autenticada tem esse endereço aí, Caixa Postal 1815, Rio de Janeiro, RJ CEP 20010-974. Uma coisa, quando não tiver o boleto, tem a conta da igreja. Nós estamos usando aqui do Bradesco, mas no site ongraça.com lá tem mais contas, onde a pessoa pode depositar. Bradesco é a agência 3378-2, conta corrente 29315-6. Ali tem, você pode depositar, e como eu falei, no site tem mais contas. Aqui esse mês tem duas novidades. É o DVD Meu Filho Amado, caso sério. Você vê que recente no Brasil teve uma tragédia, esse negócio de guarda de filho. Paixão por Jesus é um livro, cultivando um amor extravagante por Deus. Está disponível no Shopping do Povo de Deus, daqui da São João, do Shopping tem tudo, de Campos. Mas eu estou dando aqui, pessoal, o endereço eletrônico. E nem estou dando o telefone, que a pessoa diz, pastor, eu não sei mexer na internet. Hoje, até o netinho de 5 anos, 6 anos sabe. Eu perguntei hoje que tinha várias crianças. Aquela mocinha bonita que está na frente com um laço na cabeça ali, menina, você sabe mexer no celular, não sabe? Sabe mexer no computador também, não sabe? Ah lá, sabe. Dá um show, essa criançada hoje, tranquilamente, mexe. Então, vovó, pede pro netinho, para lá, spovo.com.br, que aqui os livros, mas tem muito mais. Aqui nós anunciamos do mês, mas tem muita coisa lá que a pessoa deve descobrir. spovo.com.br.